Fazia tempo que eu não fazia um vídeo como esse. Eu separei 8 formas possíveis, matematicamente, de você chegar ao seu primeiro milhão. Isso aqui vai se aplicar para tudo, para o segundo, terceiro, quinto, décimo, tanto faz. A gente tem 200 mil milionários no Brasil e a gente tem 238 bilionários no Brasil, né? Então pouca gente chega a esses números. Claro que existe uma diferença entre bilionário e milionário, mas é bom que você tenha uma visibilidade, uma noção matemática da coisa. Então eu separei 8 formas matemáticas para te dar mais noção. Primeiro, se você guardar R$1.000 por mês, você vai conseguir o seu primeiro milhão em 84 anos. Se você guardar, não se você investir. Se você guardar R$1.500 por mês, você vai atingir isso em 55 anos. E se você guardar R$2.000 por mês, você vai atingir isso em 42 anos. O problema é que o salário médio no Brasil é de R$ 1.848,12, tá? Então isso aqui não vai funcionar para a maioria dos brasileiros. E tem gente que você fala, ai, Thiago, você está falando de guardar? Que idiotice. Tem gente no Brasil que não pensa em investir, muito menos em guardar. Por isso que essa é a primeira forma matemática de você atingir esse número. E eu não estou nem descontando a inflação. Segunda forma matemática. Se você investir R$1.000, você consegue fazer um único aporte de R$1.000, nunca mais fazer nenhum aporte e chegar ao seu primeiro milhão, tá? E em 50 anos. Olha só. Mas para isso acontecer, você precisa investir esses R$1.000 a uma taxa de 14,82% ao ano, o que é um baita de um desafio, né? Nos últimos 4 anos, a minha rentabilidade pública ficou bem acima disso, mas eu claramente não projeto isso para o meu futuro, né? Eu sei que é um baita desafio ter essa rentabilidade. Warren Buffett teve uma rentabilidade quase 20% ao ano, né, nos 52 anos que ele tem de track record público, e que é uma baita rentabilidade. Então, poxa, se eu quiser projetar algo maior que isso, eu estaria sendo muito ousado, né? E talvez um pouco arrogante também. Então faz sentido a gente pensar de uma forma um pouco mais conservadora, né? Hoje a taxa de juros no Brasil do jeito que tá, eu coloquei uma taxa que até bem acima dela, coloquei uma taxa de 6% ao ano. Se você investir uma única vez R$1.000 a 6% ao ano, sabe quanto tempo você chegaria no primeiro milhão? Em 119 anos. Olha só, em 119 anos, né? Então não é muito encorajadora e eu nem descontei a inflação aqui, né? Para descontar a inflação, você teria que entender que os 6% ao ano já é acima da inflação, que é difícil, tá? É possível, mas é difícil. Terceira forma matemática de você chegar lá, investindo um pouquinho todo mês, né? Investindo um pouquinho todo mês. Então se você investir a 6% ao ano com R$1.000 no começo, e depois R$100 todo mês, você conseguiria chegar lá em 67 anos. R$1.000 mais R$100 por mês, a 6% ao ano, você chegaria lá em 67 anos. Agora, se você dobrasse o seu aporte de R$100 para R$200 por mês, você chegaria lá em 55 anos. Ou seja, você passa a vida inteira investindo o dobro, ao invés de R$100, investe R$200 para que você economize basicamente 12 anos, né? Ao invés de 67 anos, você chega em 55 anos. Então, no longo prazo, a taxa, ela faz muita diferença. Mas 6% daria isso. Agora, se você investisse R$1.000 mais R$100 todo mês, a 8,75% ao ano, ao invés de 6% ao ano, você chegaria lá em 50 anos, tá? Então assim, não é a estratégia ideal, mas já é melhor do que as anteriores. Quarta forma de você chegar ao primeiro milhão, cortando o cafezinho. Cortando o cafezinho. Você pode cortar o cafezinho e chegar ao primeiro milhão. Eu puxei uma notícia aqui de que o cafezinho do brasileiro custa, na média, R$3,40. Eu tomo muito café todo dia, mas se cortasse o cafezinho, como que faria para chegar ao primeiro milhão? Essa é a lógica de você cortar alguns gastos supérfluos ou gastos do dia a dia, tá? Então, se além dos R$1.000 iniciais e dos R$100 por mês, você também investisse o dinheiro do café, que seria esses R$3,40, que se transformaria em R$102 por mês, né? Se eu fosse transformar isso em 30 dias, você conseguiria chegar investindo a 6% ao ano no seu primeiro milhão em 54 anos. Olha que interessante. Mas será que cortando o cafezinho é a melhor forma de você chegar no seu primeiro milhão? Eu acredito que não. Até porque o título do meu livro é Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho. E eu acho que economizar no gasto burro é burrice. O que eu quero dizer com isso? Não é que você não deva economizar, é que o que vai te enriquecer não é o cafezinho. O que vai te enriquecer são grandes gastos, né? São coisas que de fato mudam a sua vida, né? É você ganhar mais dinheiro, é você economizar em gastos realmente gigantescos, como compra de imóvel, casamento, filhos, né? E economizar não é deixar de fazer, é só fazer da forma correta, tá? Então a quinta forma é sem cortar o seu cafezinho. Olha que interessante. E eu acho então que tem dois jeitos de enriquecer. Um é você gastando menos do que você ganha e outro é você ganhando mais do que você gasta. Parece que é igual, mas não é. Então vamos lá. Primeiro, cortando gastos que realmente
farão a diferença, tá? Eu dou um exemplo no meu livro em que eu pego um celular do ano, né? Que na época era R$ 3.500, na verdade hoje seria muito mais um celular do ano. E eu considero que você parcela esse celular, né? Então um celular de R$ 3.500 teria uma parcela de uns R$ 291. Tá, por mês. E aí, eu considero que você troca de celular todo ano. E as pessoas, elas ficam malucas com isso, elas trocam o celular todo ano. Eu troco também. Mas por que eu troco? Porque eu trabalho com isso. Então, se eu consigo melhorar em 1% a qualidade da minha imagem, porra, eu vou trocar de celular, né? Porque, como eu falo com milhões de pessoas, 1% de impacto melhor é ótimo. Se você não ganha dinheiro com isso, talvez ter o celular do ano seja uma questão de ego ou algo supérfluo. Então, considerando que você troca de celular todo ano, e eu sei que você conhece gente que faz isso, você teria uma parcela de R$ 291. Se você não fizesse isso e você então adicionasse aos R$ 1.000 de investimento inicial mais R$ 100 mensais e você adicionasse os R$ 291, você conseguiria chegar em 44 anos no seu objetivo. Então, a gente está diminuindo aqui. E o segundo passo é, e se você ganhasse mais dinheiro? Então eu considerei uma renda extra de um Uber. Eu considerei que você faria aqui R$ 500 de renda extra no Uber, o que é bem factível como renda extra, tá? Eu, quando era barman, garçom, já ganhava muito mais que R$ 500 de renda extra. Então eu estou considerando R$ 500 de renda extra, ou seja, ganhando mais dinheiro. Então pega R$ 1.000 mais os 100 mensais e adiciona os R$ 500 mensais, tá? Você atingiria então, em 38 anos, o seu primeiro milhão. E aqui você tem 16 anos de economia em relação a cortar o seu cafezinho. Agora, a sexta forma matemática de você atingir o seu primeiro milhão é investindo melhor. Então eu vou considerar aqui você investindo utilizando a Arca, né? Que é o meu método, é o método que eu uso para investir, tá? A Arca é basicamente você dividir a sua carteira em 4 partes, né? Ações, real estate, né? Fundos imobiliários, caixa e ativos internacionais. Então vamos supor que você pega R$ 1.000, você investe uma única vez, né, R$ 250 em cada coisa, e você não faz mais nada, só investe assim, né, 1/4 em cada uma dessas classes de ativos. Você atingiria R$ 1 milhão em 50 anos, levando em consideração a rentabilidade desde 2014, né, que fazer isso teve de rentabilidade, que foi 14,89%, tá? Então, pegou, colocou 1/4 em cada coisa e não mexeu. Bom, a rentabilidade desde 2014 foi 14,89%, o que é perigoso, né, você projetar, porque você nunca pode olhar para a rentabilidade passada e pensar que vai ser isso, mas para a gente fazer um exercício aqui, você chegaria em 50 anos. Agora, se você fizesse aportes de R$ 100 por mês, além desse aporte inicial, você chegaria em 34 anos no seu primeiro milhão. Estamos diminuindo aqui, né? Então, estamos na sexta forma matemática e já estamos em 34 anos para chegar no seu primeiro milhão. Tiago, 34 é muito. Tá bom, mas olha só, somos mais de 217 milhões de brasileiros e temos 200 mil milionários, tá? Então, assim, pouca gente chega aqui. Se você chegar, já é uma vitória, né? Se você chegar em menos tempo, melhor ainda. Sétimo passo matemático é você investir na Arca, né? Então é 1/4, mas você rebalancear isso daqui. Como que funciona isso? Pô, imagina que você tem 25% em cada coisa. Quando algo sobe demais, isso daqui fica mais representativo, né? Então se você tem 25% aqui e 25% aqui, se esse 25% subiu para, por exemplo, 40%, aqui agora é 10%, né? Então você tira daqui e coloca aqui para você rebalancear. Se você rebalancear a Arca, você chegaria em 42 anos no seu primeiro milhão. Agora, se você fizer aportes de R$ 100 por mês, você chegaria em 29 anos no seu primeiro milhão. Agora, oitava forma e a forma máxima para você fazer esse cálculo é: e se você, além de fazer a Arca, você rebalanceasse a sua carteira, e além de você rebalancear, ao invés de você pensar só na classe de ativo, então, por exemplo, você pensa nas ações. Se dentro das ações você também escolhesse as melhores ações, ou dentro de fundo imobiliário você também escolhesse os melhores fundos imobiliários, internacional também os melhores e assim por diante, o que aconteceria? Levando em consideração a rentabilidade pública da minha carteira, que foi mais ou menos como eu fiz nos últimos 4 anos, você conseguiria com R$ 1.000 inicial e R$ 100 por mês, chegar no seu primeiro milhão em 12 anos, tá? Então é um prazo muito diferente dos outros, em 12 anos, tá? Vários disclaimers aqui. Eu simplesmente peguei a rentabilidade que eu tive e projetei para os 12 meses. Não é certo fazer isso daqui. Por quê? Porque é muito impossível de ter a certeza ou projetar que isso vai acontecer. Mas o que eu quis mostrar aqui só é, se você tomar boas decisões, além das classes de ativos, você consegue chegar muito mais rápido. Então qual que é o ponto aqui? É que você precisa estudar de fato, que você precisa aprender
e tomar melhores decisões. Então leia muitos livros, né? Assista muitos vídeos para você formar a sua opinião e seu senso crítico. Outra coisa muito importante, eu não considerei a inflação aqui. A inflação, ela come o seu dinheiro num nível estratosférico, né? Todos os números estariam um pouco mais longos se a gente fosse considerar a inflação. E o outro ponto aqui é o seguinte, cara, para você chegar num número grandioso, você precisa ganhar dinheiro, não é só investir. 3 pilares te enriquecem: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa agregar valor, empreender ou crescer na sua corporação, fazer negócio, estar junto de pessoas que vão crescer, participar de um negócio que vai crescer, você precisa ganhar dinheiro. Não queira encontrar o cu da mosca branca e investir R$1.000 que vão virar 10 milhões. Pode acontecer, mas não conte com isso. Conte com a consistência, trabalho e a sorte, mas da forma correta. Não aquela sorte de ganhar na loteria, porque isso não costuma acontecer, tá bom? Grande abraço para você no nosso próximo vídeo e tchau.